Damos as boas-vindas a todos, uma boa noite a todos que se encontram, encarnados, desencarnados, e a todos os nossos amigos fora do Brasil, que são muitos e que acompanham as palestras virtuais do Monte Alverne. E nesse momento eu acabei de ganhar um presente muito lindo de uma grande amiga. Eu peço permissão para lermos aqui um pouquinho do que a irmã Dulce falou. A irmã Dulce, ela nos acompanha no trabalho voluntário que fazemos nos hospitais aqui na nossa cidade. E ela falou aqui: o meu partido é a pobreza. Miséria é feita de amor entre os homens. Eu não entro na área política. Não tenho tempo para me ocupar com as implicações partidárias. O meu partido é a pobreza. Muito lindo. Só a irmã Dulce mesmo. O exemplo de amor para todos nós. Muito obrigada. Depois eu vou querer o autógrafo. Pois é, nossa casa iniciou hoje os trabalhos. Aliás, ela nunca parou, né? Esses 15 dias que nós tivemos fechados, nós continuamos o trabalho na farmácia, as marmitas do amor continuaram e o trabalho no hospital também continuou, visitando os enfermos. Mas abrir ao público, mesmo com palestra pública, é a primeira desse ano. E desde já nós pedimos ao Mestre Jesus que continue abençoando essa casa, todos que aqui frequentam, todos que aqui trabalham. Que Jesus, o Mestre Maior, que os mentores queridos possam continuar abençoando a cada um de nós. E nós hoje temos a palestra do nosso querido companheiro Borges, íntima. Após a palestra, nós vamos inaugurar ali no cantinho do Tom uns versos que Borges fez com muito amor e carinho para o Tom. Então, são todos convidados depois a irmos lá, após a palestra. Depois, antes da palestra, teremos o comentário do Dr. Ricardo. E agora nós vamos pedir ao Sérgio para vir fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, pedimos, Pai, ainda mais amparo para nós, que estamos retomando esses trabalhos tão importantes para a nossa sociedade, sempre com o amparo que esta casa traz a todos que aqui com muita alegria comparecem nas atividades mais singelas, como tem que ser. Que este ano de atividades propriamente ditas, que está iniciando hoje, traga para nós, Senhor, muita força, muito discernimento, coragem para continuarmos, contando sempre com o amparo de Francisco, o amparo de Francisco Cândido Xavier, o amparo de nosso irmão Ariston e de tantos outros. Só podemos agradecer, Senhor, por mais um ano em nosso calendário terreno, que se inicia de lutas, de conquistas e de tratamento para todos nós, ainda enfermos. Obrigado, Jesus. Que tuas bênçãos permitam recebermos de acordo com o nosso merecimento. Que assim seja, Senhor. Então, vamos passar a palavra ao Dr. Ricardo, que vai fazer o comentário. Boa noite a todos.
Primeiramente, desejar um ano de muita luz para todos. A primeira atividade do ano, de 2022. Essa que é uma atividade que nós podemos considerar, podemos definir como uma atividade educativa da casa, baseada no que a gente chama de palestras públicas, né? Que nada mais é do que algumas explanações, às vezes sobre conceitos da doutrina espírita aplicadas ao nosso dia a dia, né? Às vezes uma interpretação e um estudo direto do Evangelho, às vezes temas associados ao trabalho mediúnico, mas de qualquer forma é sempre com o objetivo de educação. Educação primeiramente espiritual, né? E, por consequência, educação também da nossa parte intelectual na vida material também, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante, e nós todos do grupo aqui batemos muito nessa tecla, a presença de vocês aqui no auditório, né? Nós temos transmitido as palestras pela internet, mas a presença de vocês é insubstituível, né? Por quê? Porque cada um aqui contribui para a atividade. Não se enganem, todos estão doando energia, né? Estão estabilizando o campo mental aqui da nossa atividade. Fora que subir aqui e falar para ninguém é chato, né? É tão bom quando a gente vê o auditório, né? Cheio de gente, cada um com sua contribuição. Por outro lado, também é uma atividade que vocês podem participar, tá? Sempre foi capitaneada por nosso irmão Ariston, e ele era muito reticente em pedir a participação de todos, né? Nós iniciamos sempre essa atividade com 10 minutos de reflexão, que, na maioria das vezes, eu costumo dizer, a espiritualidade que nos ajuda aqui nessa reunião, ela encadeia todos os temas de uma forma que, às vezes, eu fico até assustado. Como é que é feito? Normalmente é um livro de mensagens, né? Hoje nós vamos ler esse livro denominado Expansão, psicografado por nosso irmão Ariston, pelo espírito de André Luiz. E a gente abre ao acaso uma mensagem e comenta. Normalmente, na maioria das vezes, a mensagem tem muito a ver com o tema da noite. Tá certo? E essa aqui, que foi aberta, tem a ver não só com a mensagem da Isa, é uma ponte entre a mensagem da Isa e a palestra que nosso irmão Borges vai fazer. Falando em irmão Dulce, o título da mensagem é Servir com Eficiência. Você deseja servir, é louvável sua disposição, mas não ouvide as carências educativas que carregue. Dificuldades, problemas, deficiências e necessidades não existem somente nos outros. Você, possivelmente, é alguém que ainda conduz falhas e imperfeições, exigindo atenção e cuidados especiais. Seja caridoso consigo mesmo. Aproveite todos os ensejos que a vida lhe proporciona e trabalhe pela reabilitação de sua própria alma. Dedicando-se ao bem do próximo, você estará naturalmente melhorando seu estado íntimo. Contudo, não se deixe vitimar por complexo de superioridade frente aos irmãos assistidos. Lembre sempre de si mesmo e a cada instante procure sintonizar as luzes do Evangelho. Assim você cada vez mais tornar-se apto aos labores da fraternidade com Jesus. Por que eu digo, meus amigos, que é uma ponte entre o comentário da Isa e a palestra? Porque a irmã Dulce era o exemplo de servir. Mas a doutrina espírita nos deixa bem claro que servir só não é o suficiente. Por quê? Porque a gente precisa se educar. A doutrina espírita, ela é educativa. Por isso até que eu falei aqui dessa atividade, né?
que é uma atividade educativa? Servir e se educar. Lógico que servir já é um instrumento de educação da própria alma, né? Agora, estudar a doutrina também. E a partir desses dois pilares, nós vamos atingir o quê? A nossa reforma íntima, né? Que é o objetivo, né, final para que o espírito suba os degraus da evolução. Tá certo? É louvável sua disposição a servir, mas não esqueça as carências educativas que carrega. Certo? Maravilhoso servir ao próximo. Maravilhoso participar de uma atividade em favor do próximo. Mas existe aquele momento necessário de se reconhecer e perceber as suas falhas, né? Eu estou servindo, mas eu não sou melhor do que aquele irmão ali que está sendo servido, né? Quais são as minhas arestas? Né? Aonde eu posso melhorar? Isso também é doutrina espírita. Não é só servir. Seja caridoso consigo mesmo. A caridade começa antes com nós mesmos. Se nós queremos ser caridosos com os outros, sejamos conosco inicialmente. Não é isso? Agora, como então se educar? Oração é importante? Muito. Por quê? Porque é o canal aberto, né, com a criação. É através delas que as portas são indicadas e a leitura boa. Não necessariamente só livros espíritas, mas leitura boa, que traga bons sentimentos, boas ações, que traga boas ideias, mas a leitura espírita também. Leitura espírita não é só romances, tá certo? Pelo contrário, os romances são maravilhosos. É uma delícia, né? Um bom romance espírita. Mas a leitura básica da doutrina espírita, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, as obras da codificação. Tá certo? E boas ações, que é a prática de tudo aquilo que a alma sorve nesse processo de educação. É a prática. Tá certo? Isso é um resumo, talvez, do que é servir com eficiência, que é o que está dito aqui. Tá bom? Nós vamos convidar nosso irmão Borges agora para fazer a palestra da noite, Reforma Íntima, né, Borges? Boa noite a todos. Vamos começar esse terceiro momento, né? Tem a abertura com a prece, o comentário, e agora vem a nossa participação. E como foi dito, o tema da nossa conversa hoje, do nosso bate-papo, é reforma íntima. E a gente ouve falar muito nas religiões, esse termo reforma íntima ele é muito usado no ambiente espírita. Mas mesmo que seja usado com outra nomenclatura, a transformação do comportamento, dos sentimentos do homem é trazido em todas as abordagens. Com outros nomes, de outra forma, mas com o mesmo sentido, com o mesmo objetivo, da gente cada vez mais amadurecendo e conquistando a nossa evolução espiritual. O sentido da vida humana, de estarmos aqui como espírito humanizado, é fazer reforma íntima. Eu volto a repetir. Esse é o sentido, é a função, é para que nós viemos.
para melhorarmos a nós mesmos. Fazermos aqui as nossas provas, espiarmos aquilo que temos que espiarmos, mas essencialmente fazer a prova para provarmos, fazer a prova para provarmos, ainda que seja redundante a terminologia, que nós avançamos em relação a nós mesmos. Como bem citou no comentário, Ricardo, tudo bem, a gente se dedicar a fazer uma caridade, a levar um alimento, é algo, certo? No padrão humano de uma nobreza, certo? E essencialmente cristã. É a essência do cristianismo. Mas assim, se eu já faço isso, ótimo, continuo fazendo, que é uma obra fantástica. Mas se eu já sei fazer, eu vou, porque é infinito, eu vou aprender mais coisas. Eu não posso parar aqui achando que já estou fazendo o máximo, já estou na perfeição. Não estou. O que eu não posso é deixar de fazer. O que eu não posso é não fazer uma obra, por assim dizer, até mesmo sagrada, que é a caridade. E como diz a temática espírita, fora da caridade não há salvação. Mas voltando para o nosso tema. O que seria mesmo reforma íntima? Primeiro a gente vai ver aqui na frente que todos nós vamos fazer. Mas hoje ou mais amanhã, consciente ou inconscientemente, vamos fazer a nossa reforma íntima. Vamos avançar. Ninguém para. Ninguém vai parar. Pode até parar por um período, mas as leis divinas nos atraem ou nos impulsiona. Nos atrai pelo amor, nos atrai para que caminhemos no mapa traçado por Cristo. E se a gente ficar parado, Deus providencia um impulsozinho, sabe? Um empurrão, aquele que a gente usa, se não for pelo amor, será pela dor. Reforma íntima é alcançar evolução espiritual. É a gente avançar em direção a gente mesmo. É algo interior, é íntimo, é de preparação, é de mudança de padrão de comportamento. E o que é um espírito elevado? Um espírito elevado é aquele que faz a vontade de Deus. Gente, e aí a gente fica esperando, porque essas terminologias, elas são difíceis muitas vezes, porque nós usamos palavras do nosso dia a dia aqui da Terra, de encarnado. Então, para a gente alcançar eventos espirituais, a gente tem que fazer um esforço a mais e ir explicando melhor. Veja bem, não haverá um Deus de manhã com uma relação de obrigações a serem feitas por a gente todos os dias. A vontade de Deus não se expressa que Deus é causa primária de todas as coisas. Mas todas as coisas não são coisas que a gente seleciona, não, de todas as coisas, daquilo que a gente acha bom e daquilo que a gente não acha bom. Daquilo que a gente acha sagrado, e daquilo que a gente acha profano. De tudo. E fazer a vontade de Deus é se harmonizar com a obra dele. Deus, eu preciso comprar uma casa. Se não comprar, é a vontade de Deus. Porque não está no meu projeto encarnatório, não está nos planos, não está nos planos. Quando foram traçados, eu vim para aqui da Terra. Foi passado para mim, para eu passar por esse evento. É para parar de desejar? Não. É para parar de querer? Não. Mas se tiver, tem. Se não tiver, não tem. Está certo, Deus. Estou bem com você, estou feliz do mesmo jeito. E não assim, eu só sou feliz, eu só sou filho de Deus se Ele me der a casa que eu quero. Não, é de Deus.
É a casa e é o não ter casa. É a ação de Deus. Isso é fazer a vontade de Deus. É se harmonizar com Ele. É dizer, Deus, você está certo. A sua obra é perfeita. Agora, eu fico aqui querendo o bom para mim. Eu não fico querendo o bem para mim. Eu fico querendo o bom. Eu venho para aqui para fazer reforma íntima. Recebo um ego conforme o meu gênero de provas que eu vou passar. Tá? E eu fico me contrariando com tudo. Tá certo? Ah, se o meu filho adoeceu. Ah, não, foi Deus, gente. Outro dia uma entidade me falou assim, olha, a pessoa está numa canoa. A pessoa é de Deus. A canoa está furada. A canoa também é de Deus. O buraco também é de Deus. A água que vai entrar também é de Deus. O afogamento é de Deus. Quer dizer, não tem nada fora aqui. Claro que nós não estamos falando em se entregar a um momento desse e morrer sem lutar para salvar a própria. Não é isso, são as provas, mas se harmonizar, achar que está certo, ser feliz assim. Isto é fazer a vontade de Deus. É achar que está certo. Ou melhor, não é nem certo e nem errado, é achar que está perfeito. Mas a gente vive lutando, vive contrariado, vive contrariado com o que nos acontece. Aquilo está ruim, fulano não presta, Beltrano não sei o quê. Gente, a vida é assim, é essa luta do dia a dia. Mas vamos aqui, antes de eu aprofundar mais nesse que eu estou passando, vamos ao Livro dos Espíritos, a questão 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? É o que perguntou Kardec. E o Espírito da Verdade respondeu, não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então, ninguém vai ficar. O que vai acontecer é que uns vão avançar mais rapidamente do que outros, mas o Pai não vai deixar ninguém para trás. Todos se tornarão perfeitos. E o que é perfeição? Perfeito, definitivamente perfeito, é Deus, é o todo. A perfeição de que se refere a gente, como espírito encarnado, é a perfeição relativa. Nós avançamos e chegamos a esse estágio no mundo de prova e expiação. Estamos vislumbrando alçar um mundo de regeneração. Então, isso é a perfeição. E aí vamos avançando, de mundo de regeneração para outros mundos. A gente não alcança o nosso modelo, porque a gente só desenha mesmo aquilo que a gente já viveu. Porque está fácil pela estrada que eu passei. Mas a estrada futura, nós, como encarnados, temos nossas limitações e não alcançamos, mas temos a certeza, o nosso nível de entendimento já nos permite compreender de que nós somos eternos vir a ser. Eternos, essa reforma íntima é um evento eterno, que vai estar sempre com a gente. Naturalmente, as particularidades como aquilo ocorre, depende do estágio onde estejamos. Mas ninguém vai ficar para trás. Agora, por que ele fala assim, uns mudam de ordem mais demoradamente? Porque Deus, no seu amor infinito, Ele não nos fez escravos nem robôs. Ele não nos obriga. Ele constituiu a lógica do mundo, as leis do universo,
que são leis inteligentes que vai nos compelindo a andar para diante. Mas no nosso tempo, se eu quero ficar no pântano, eu vou ficar no pântano, vou ficar atolado, não vai ser bom, mas Deus não vai dizer, está proibido de ficar indo. Não vai. Vai ficar, vai. Tudo bem. Mas aí a dor vai chegar, o incômodo vai me alcançar e eu vou querer andar para frente. Pega mais ou menos assim, uma imagem assim, é como se o Deus, que é o todo, fosse um grande ciclo do universo. E ele, vamos supor que fosse, a perfeição seria o centro, seria alcançar Deus, seria alcançar esse centro, seria o máximo de maturidade. Então, quanto mais longe estejamos, mais afastados de Deus, menos evoluído. Mas todos estamos em Deus. E quem está lá no fim da fila, Deus providencia aquilo que a gente chama de... A gente desenha como demônio, espírito não sei o quê, mal, espírito do mal. Pode ser que ele vai cutucar, ele não vai conseguir ficar lá no fim da fila. É o exemplo que eu falei do pântano, não vai conseguir, porque a dor vai alcançar. Vai avançar. Vai seguir em frente. Não vai ficar para trás. É uma questão de tempo. Não se discute se vai ou se não vai. É questão só de tempo. E a questão 117, Kardec perguntou ao Espírito da Verdade. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E aí eu, de certa forma, respondi, certamente. Eles alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançá-los. E a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma criança recalcitrante. Então é aquilo que eu já tratei aqui, tá certo? De que depende da gente. Depende de cada um da gente. E Deus amorosamente vai dar todas as oportunidades para todos da mesma forma. E cada um vai alcançar de acordo com sua capacidade de caminhar, comprimento das suas pernas para andar mais ágil, com o alcance do seu braço para poder colher com merecimento. É se fazendo merecedor. Tá bem? Bom, seriamente, pelas nossas verdades, pelos nossos entendimentos. Vê que a gente é dedicado muito, existem escolas, instruções, projetos, incentivos para as questões materiais apenas, as questões que digam respeito somente à nossa vida e à nossa lógica aqui na Terra. E foi Cristo que disse que se queres vir comigo, despossui, desfaz do que tem. Mas, veja bem, esse despossuir não é vender, não é doar, não é destruir, é não ter apego, é fazer o uso que aquilo se propõe para a gente. Se eu tenho uma casa, a casa é para eu morar, para eu me abrigar minha família, repousar, fazer... não tem outra motivação de ostentação, sabe? De querer... Não é para isso, de apego excessivo, de briga com alguém que passou ali, sei lá, e achou que era feia, que era bonita, sabe? Essas coisas que a gente tem como verdade, que é minha. A sociedade, e de dar empregos. E não algo assim, eu faço o que eu quero, é fruto da minha ostentação. Não é tudo. Tudo Deus é a causa primária. Você veio para isso. Cumpra a sua função. Então, Cristo não diz para jogar fora, é desapego. Agora, o nosso ego faz assim com a gente. É muito comum a gente ouvir essa abordagem de desapego. E todos nós concordamos. Só que, se a gente não tomar cuidado, a gente fica apegado ao desapego. Sabe como? É algo assim, não é algo que nos liberta, muitas vezes, porque a gente ainda não tem esse entendimento, esse exercício. E é para ser libertador e não para se apegar ao desapego. Aos conceitos, ao combate, a sair falando por aí. Não, é naturalmente percebendo o que é que isso está querendo me dizer. E aí,
agir assim. Seguir pela vida em paz, tá? Sem essa agonia de apego, de posse, paixão e desejos. E para isso, para fazer a reforma íntima, a gente precisa realmente reconhecer que nós somos possessivos por natureza. É meu, tá? Assim, a gente acredita muito aqui no poder, no dinheiro, que também é uma espécie de poder, no poder econômico, no poder político, poder de política, poder de alguma coisa, sabe? A gente se torna poderoso, poder do conhecimento, para ficar para além do nosso próximo, para subjugar, ainda que de forma sutil. Eu sei, você não sabe, eu tenho, você não tem, eu faço, você não faz, eu posso, você não pode. Tá? A gente ainda é possessivo por natureza. Reconhecer também as posses, além das posses, as paixões e os desejos, sabe? Se apega àquilo ali, se apega, eu tenho uma cadeira, eu tenho aquela posse daquela cadeira, sabe? A posse intelectual que eu percebo que aquilo é meu, a posse do bem propriamente, e eu gosto dela, e eu desejo, eu quero que ela fique aqui, fique ali, se tirar dali, eu já brigo, porque tirou minha cadeira do lugar, certo? Depois eu desencarno, a cadeira vai para outro canto, e ninguém nem se importa com a cadeira, e eu fico dando importância a essas coisas. E eu quero, aí agora, ingressar nisso. Irmã Sheila, por meio do médium Francisco Cândido Xavier, deixou 20 exercícios para a reforma íntima. E a gente queria cuidar delas aqui. A gente vai ingressar, que você vê que todas tratam de sentimentos. Nessa semana, um amigo espiritual me falou, olha, nós estamos vivendo um tempo de tragédias. As tragédias são muitas, as tragédias humanas, as tragédias que ceifam uma vida, até centenas de vidas, que põem em risco toda a sociedade, a sua vida material, a sua vida pessoal, a sua vida no corpo humano. Inegavelmente são tragédias. Mas a verdadeira tragédia que está acontecendo, a tragédia que é matriz de tudo isso, e a tragédia que transtorna a nossa vida, o nosso comportamento e as nossas relações, chama-se os nossos sentimentos. E é isso que eu queria tratar. Por quê? Porque é do nosso sentimento que nasce o nosso comportamento. Se eu sinto ódio, eu tenho tendência a brigar. Se eu tenho ciúme, eu tenho tendência a me apossar. Se eu tenho avareza, eu tenho tendência a trazer tudo para mim. Então, nasce do sentimento. O sentimento faz brotar, constitui o pensamento sobre o evento e sugere atitudes diante daquele evento. Se eu sinto arrogância, sabe? Alguém passar por mim no trânsito e tal, aquilo me infla, eu já começa a surgir ideação, como é que eu faço, como é que eu não faço, porque eu não posso passar por isso. E nós estamos tratando, nas religiões, trazendo um código de conduta, de proibição de não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não, sabe? Claro que isso tudo está ricamente tratado, tá? Assim como as leis da sociedade têm suas proibições. E a gente, por exemplo, é preciso, você não pode ter soberba, é preciso ter humildade.
E é verdade isso. E é dito. E repetido. E a gente já ouviu muitas vezes. Esse e outros temas. Estou ligando um tipo de comportamento humano apenas, mas são diversos. Mas não nos dizem, só que eu não posso ser soberbo, eu tenho que ser humilde. Mas não nos dizem como eu posso tratar isso em mim, lidar comigo mesmo de forma que eu tenha isso pessoal. Porque não tem ser soberbo hoje e ser humilde amanhã. Não existe essa santidade instantânea. É uma construção, é algo que eu vou me desidentificando pouco a pouco com aquele evento, perdendo a identidade com aquele comportamento e substituindo pelo outro, naturalmente. Mas é gradativo, como todo aprendizado. Porque de proibição em proibição, a gente já sabe tudo. Eu acho que está na hora da gente começar a se perguntar: como eu faço isso? Como eu trabalho isso em mim? E não apenas proibir de agir daquela forma. E repetindo, então, eu vou repetir para poder deixar bem claro. Foi o que esse amigo espiritual me disse. A tragédia verdadeira, que é matriz de todas essas outras tragédias, que dão curso, que dão motivação, são os sentimentos dos espíritos encarnados. E alguns desencarnados que ainda influenciam na grossa da terra. São os sentimentos. Porque é o que influencia, é o que define a vida da gente. E é o que estabelece a nossa sintonia ou não. A nossa harmonia ou desarmonia. Tá? O nosso bem-estar relacional com o próximo ou mal-estar. Tá? São os nossos sentimentos. Então, como a gente ir trabalhando nesses sentimentos? Irmã Sheila deixou, são 20 exercícios para a reforma íntima. Então, vamos ver aqui se a gente vê pelo menos alguns. Se ficar muito extenso, a gente vê no outro dia, né? Vamos lá. O primeiro aconselhamento, o primeiro indicativo para a reforma íntima que a irmã Sheila falou e que Chico Xavier nos deixou escrito. Primeiro, executar alegremente as próprias obrigações. Então, e para isso eu fiz um verso. Eu fui fazendo um verso aqui desses indicativos de irmã Sheila. Tudo o que fizeres, faças com alegria, desde as coisas mais simples contidas no dia a dia. Eleve seu coração, tenha senso de missão. Assim Jesus já fazia. E aqui, executar alegremente as próprias obrigações, pode ser que eu acho que eles estão falando de tristeza e contrariedade, sabe? A vida é feita de luta. Nós não estamos aqui a passeio. Agora, Deus, na sua bondade infinita, na sua perfeita justiça e no seu sublime amor, nos dá uns elementos de como se fosse o recreio das crianças na escola. Ter prazer na alimentação, relacionar-se com a pessoa amada, receber os entes queridos, algumas vaidades também, sabe? Senão a gente não suportaria, não. A gente fica... Tem esses momentos. Mas a vida é de luta. Nós estamos aqui para fazer nossa reforma íntima, para a gente aprender a amadurecer, para a gente buscar a nossa evolução espiritual e só mudando nós mesmos, coisa que a gente resiste muito. A gente quer mudar o outro, dá conselho a todo mundo, sabe da vida de todo mundo, resolve a vida do outro assim, num instante, sabe quais são os problemas, sabe por que a pessoa não está se dando bem e ainda quer definir, e a própria vida a gente não cuida. Então, nisso aqui está a tristeza e a contrariedade. A tristeza de quê?
executar alegremente as próprias obrigações, daquilo assim, o espírito contrariado, mas eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu tenho que me acordar cedo, eu poderia estar dormindo, tal dia eu poderia estar repousando, fulano não está trabalhando, eu estou, sabe? Não, gente, não está cuidando, tem pessoas, eu vou ter filho, filho vai dar trabalho, eu vou, sabe como é? Vive assim uma vida, e só vai chegar para a gente, nós nos entendemos que tudo Deus é a causa primária. Então, só vai chegar para a gente de acordo com o nosso projeto encarnatório. Fez o projeto certinho, pediu para ser assim, então vai ser assim. A gente só tem o livre-arbítrio de achar bom ou ruim, se zangar ou não, ficar triste ou alegre, aceitar ou ficar revoltado. Não tem livre-arbítrio para não viver o que devemos viver. Senão, quem mandaria aqui não seria Deus. Nós montamos esse projeto, junto com a espiritualidade. Eu acho que isso é um tema que nós, que já ouvimos muito isso e temos esses exemplos, não é uma coisa polêmica, mas eu acho que é algo pacífico. Nós pedimos para passar por isso, por mais isso. Tá? E aí a gente chega aqui e fica contrariado, sofrendo, porque a vida é desse jeito, e eu queria que fosse desse. E aí eu fico todo dia brigando com Deus, em vez de dizer, Deus, é desse jeito? É disso mesmo, que o Senhor me mandou. É aqui mesmo, tá bom. Não, eu fico contrariado, brigando comigo, brigando com o mundo, me acho um azarado, acho que eu não sou, que Deus, que o outro não merece, que o outro tem, eu não tenho. Gente, o outro é o outro. O projeto dele é um projeto humano, mas tem suas particularidades, é diferente. Ninguém é igual, ninguém pensa igual, ninguém tem uma vida exatamente igual, ninguém tem motivação igual. Então, essa tristeza, essa contrariedade, sabe? Vamos nos alegrar pela vida que temos, pela oportunidade que estamos tendo de aprender e fazer nossa reforma íntima. E não ficar brigando, porque eu quero que a vida seja de outra forma. Pode brigar, Deus não vai suportar não, mas só vai sofrer. Só vai piorar. Oi, Renato. Pois não. Renato, para pegar o microfone, Renato quer fazer um comentário. Então, eu lembrei, né, um bom exemplo disso que você está trazendo é um homem que ficou famoso no Carnaval do Rio de Janeiro, que trabalha na limpeza da cidade, né, acho que todo mundo já vai lembrar. Ele ficou famoso porque no final do desfile, ele vinha trabalhando, varrendo, né, Sapucaí, e sambando, alegre, né, contente, como um gari, né, usando essa palavra comum, e revelando, acho que esse ensinamento que você está trazendo. Perfeito, Renato, porque Deus nos dá a felicidade que nós precisamos para o nosso bem, e a gente quer o bom, a gente quer do nosso jeito. Você também não acha que um espírito até como esse que Renato citou como exemplo, que eu já ouvi lá na Sapucaí, é um ingênuo, um bobo, um simplório, enquanto que é uma alma alegre, vibrante, sabe viver, sabe o que está fazendo aqui. É isso que eu estou fazendo, é isso que eu vim fazer e eu vou fazer com alegria, sem contrariedade. Tá? É se situar no mundo assim, como Deus. Não tem, eu vou montar o meu mundo, não. Eu vou dar o melhor de mim para eu aprender o máximo possível. É isso que eu estou fazendo aqui. A gente só quer ter, cada vez que a gente vai aprendendo mais, a gente quer ter poder sobre o outro, sucesso, melhor do que fulano, mais importante, mais isso, mais aquilo, sabe, gente? Enquanto que minha luta é comigo mesmo, com minhas próprias fraquezas. Ô, Givan, acho que Givan quer perguntar alguma coisa, podia passar o microfone para ele? Seja bem-vindo, Givan, ao nosso encontro. Um querido frequentador da nossa casa aqui. Boa noite, Borges. Boa noite. Eu sinto assim que, da forma que você pôs, que é meio que um sistema ditatorial de Deus. Se não fizermos, gostemos ou não, vai ser da forma dele. Não tem a ver com a vontade dele com a nossa.
entendeu? Me pareceu muito ditatorial. Você vai ser assim, se você quiser, bem, se não quiser, amém. É isso? Muito oportuno, Ivan. Muito obrigado pela participação, pela observação, viu? Muito bem. Ivan, olha, quando nós estamos no desencarnado, no mundo espiritual, em plenitude, pensando como espírito, ou entendendo como espírito, a gente percebe as nossas necessidades. E lá a gente, olha, eu preciso, porque um dia esse aqui, Borges, o corpo vai perecer, eu vou como espírito, e aí primeiro eu vou pensando que ainda estou encarnado, ainda estou como Borges, depois a espiritualidade desfaz esse ego e eu passo a ser essa essência espiritual. Já não passo a ser Borges, tá? Essa essência espiritual. Então lá eu vou pedir, gente, eu estou vendo, eu preciso voltar para a Terra, preciso corrigir isso. Eu preciso chegar sem perna, cego, mudo, você está me entendendo? E apanhando no meio da rua. Assim, não, aí a bondade dos mentores, Deus vai dizer, Borges, não é assim. Calma, você não vai dar conta. Vamos ver dentro dessas questões que você entende como urgente tratar de você. Porque foi eu que pedi. Vamos trazer algo que você dá conta. Senão você vai perder sua viagem, ainda vai piorar a sua situação. Não é? A lógica não é essa. Mas, gente, eu preciso urgentemente. É como se o menino quisesse se formar, tivesse consciência de que está atrasado e o cara está ali ainda cursando as primeiras séries da escola e quer, num ano só, sair lá na universidade, sabe? Assim, não, calma, não é assim não. Vai devagar. Então, você quer o quê? Aí eu peço isso, sabe? Para vir casado com minha querida Dora, né, Dora me aguentando, para ter filhos tais e ter dificuldade e tal, de acordo com a minha necessidade de aprendizado. Para isso lá, eu estudei, eu fiz tratamento psicológico, eu fiz estudos, eu fui orientado, tudo. Então agora, aqui na Terra, eu só vou fazer prova. Eu vou passar pelas provas tais, assim. Então, eu vou reencarnar, vamos supor, aí vai ter, o meu primeiro filho vai morrer assim, tá? Como prova para ele e para mim, que um dia eu fiz alguém passar isso, e eu estou pedindo isso, pelo amor de Deus. Deixa eu citar um exemplo que eu já citei aqui. Muito bem. O cara, eu lá no 500, 800 anos, 1000 anos, não importa, o espírito é atemporal. Tempo é coisa daqui do ego. O espírito não tem tempo. Não existe essa coisa de já tem muito tempo, tem pouco. Aí eu, querendo ali uma moça que eu me interessa e tal, mas ela já namorando outro rapaz que ela gostava, o rapaz gostava dela, e eu numa época ainda grosseiro, porque a gente vê, é o melhor de mim é hoje, mas eu não fui sempre assim, senão eu não estaria na escola, tá? Aí eu assassinei os dois. Aí as vidas passaram, tal, aí, sei lá, 1000 anos depois eu estou lá, gente, olha, eu tenho ido para a Terra, mas eu não consigo apagar de mim, eu não consigo apagar essa mancha de que eu matei. Eu preciso ir na Terra, eu preciso que alguém me mate, me assassine lá quando eu estiver encarnado. Aí vai, procura aquele rapaz que foi assassinado. Aí diz, não, eu rezo para você todo dia que eu precisava daquela lição. E você me fez, você foi um instrumento de Deus para fazer aquilo comigo. E se revelou também que você ainda era um cara violento. Mas se eu for, eu não vou conseguir, não adianta você me pedir. Aí pede aos mentores, não, pode deixar que a gente arranje alguém que tem propensão a assassinar e ele comete esse assassinato. Eu disse, mas eu preciso também que assassine minha esposa. Mas vamos arranjar uma mulher, um espírito que vai reencarnar como mulher e que precise passar por isso. A reencarna. Pode deixar quando? Não, 30 e poucos anos. Aí acontece o evento. Aí ele, graças a Deus, aí vem. Aí o cara é gente boa, o cara está aqui, palestrante espírito, o cara é caridoso, a pessoa educada, a esposa espetacular, porque já passaram, né? Já não é mais. Quando chega a 30 e poucos anos, não tem mais nem menos, está assassinado. Ah, meu Deus. Entendeu, gente? Como é lógica? Aí ele volta lá, graças a Deus. Ele vai orar por aquele que fez isso. Porque não tem nada errado aqui, só tem perfeição. Então, eu pedi. Deus não me impôs.
Agora, quando eu escrevi, eu entrei num projeto, o meu ego já é preparado para poder me contrariar com minhas... Não, cuidado, tal, não sei, sabe como é? O meu ego, para poder me sugerir contrário. Por exemplo, a minha prova é que eu não roubo mais. Tenho tendência a roubar. Aí eu já venho com ego, o corpo e a minha maneira de pensar, que fica aqui, ó. E aí, pai, pega aí, ó, o dinheiro, vá lá. Sabe como é? Para ver se eu consigo fazer isso. Para ver se eu já resisto àquilo. Tá? Mas eu vou passar pelo que eu tenho que passar, porque eu pedi. Senão meu projeto não fecha. Tá. Ficou bem, Givan? Desculpe. Bem mesmo? Tá. Foi muito oportuno. Muito obrigado. Tá? Deixa eu ver aqui mais uma. A gente não vai muito adiante, não, que são 20. Olha, silenciar diante das ofensas. Nós falamos que a tragédia que nos acomete atualmente são os nossos sentimentos, que é o sentimento que cada um carrega dentro de si e que leva a perpetrar atitudes que estão desequilibrando tudo, desequilibrando a sociedade. Então, aqui, ó, silenciar diante das ofensas. Tem a ver com arrogância e prepotência. É isso aí, gente. Não seja arrogante, não seja prepotente. Na hora que aquilo subir, deixa eu ler aqui o meu versinho e eu volto para aqui. Já dizia São Francisco, nosso santo peregrino, humildade é qualidade que vem do mestre divino. Seja sábio, bom cristão, perdoe sempre seu irmão. Tenha puro coração. Diante de Deus, pequenino. Então, eu vou comentar isso aqui, acho que a gente vai encerrar, senão vai para muito. Depois a gente pode, se a direção da casa quiser, a gente pode continuar no outro dia esse mesmo tema. Mas vamos ver. O que é uma pessoa arrogante? É aquela que se acha acima de todo mundo, que o ego dela faz assim, você não pode ser contrariado, ninguém pode dizer que você é feio, e lhe ofender lançar palavras que te ofenda, porque você tem que subir e você tem que pegar no pescoço, sabe como é? E você é prepotente, porque eu sou potente mais que você, eu sou mais poderoso, sou mais preciso, sou mais não sei o quê, sabe como é? E aí, como lidar com isso? Quando a gente descobrir, para encerrar. Gente, olha, todos esses que eu já falei, e muitos outros que virão em outro momento, trata assim, tem uma forma da gente ir fazendo. Conhece-te a ti mesmo. Mas não é conhecer o que você é conhecer o que você sente. Aí me ofendeu, enchei, aí depois eu comigo mesmo, calma, peraí, não é bem assim. Eu não vou conseguir me acalmar no primeiro momento. Mas de 0 a 10, se eu subia para 8, em termos de descontrole, eu posso baixar para 7,5, já estou indo, me entendeu? Eu estou tirando nota, nessa prova, estou tirando nota 2, eu posso subindo para 2,5, para 3, calma, é uma vida inteira, quem sabe lá no final, eu não estou tirando 5,5, 6, o que já é alguma coisa, 10 não, 10 é, sabe, deixa isso para Chico, para Jesus, para outras pessoas, mas é isso que eu tenho que me comparando comigo. Eu, hoje, em conversa com um amigo, me passou uma mensagem, que eu em tratamento com ele, que a esposa dele, ela realmente, sabe, fala muito e tem um vocabulário até meio acabarazado, assim, meio xingador. E com ele, né, aí ele hoje me passou de que eles já estão conseguindo, de cada 10 vezes que ela está xingando, depois da gente conversando, ele já está conseguindo ficar calmo em 2. Mas não é muita coisa para quem ficava nervoso em 10? Então, se ele daqui a uns meses ficar calmo em 3 de cada 10, é disso que nós estamos falando, gente. Nós não estamos falando de santidade instantânea. E nós não estamos falando de saber como é, que saber como é todo mundo sabe. É de sentir, é de trabalhar o sentimento, é quando subiu, você dizer, calma, fulano, calma. Consigo mesmo, calma, peraí, deixa eu beber um copo d'água, não é bem assim, isso é bobagem, isso não leva a lugar nenhum. E tentando compreender
que aquilo não é aquela pessoa que está defendendo. Aquilo é um evento de prova. Tudo aqui é prova, ou então não é. Aquilo é um evento de prova. Para de pensar que aquilo é uma destruição para cima de você. Para de pensar que aquela pessoa é é o meu professor ou a minha professora. Que Deus colocou no meu caminho para cutucar justamente nos meus pontos fracos. Para que eu me revele, me revelando, eu tenho a oportunidade, porque eu não vou chegar lá e dizer, eu não sabia, como não sabia? Todo dia, fulano pisava no seu pé e você dava um murro. E você não sabia? Aí eu vou agradecer, pelo amor de Deus, obrigado por você ter pisado no meu pé. Mas já foi tarde, tem que voltar de novo, então vamos fazer. Seguinte. Que já são 9 horas, a gente vai encerrar para depois retornar esse tema outro dia, né? Talvez. A gente vai acertar com a direção da casa. Mas é que... Obrigado. Veja só. Olha... Está claro que a gente, para fazer reforma íntima, para poder mudar comportamento, tem que observar o que sente naquele momento. Tem que observar o que é que eu senti com aquele estímulo, com aquele gatilho. O que é que eu senti? Eu senti vergonha, mas vergonha por quê? Eu senti ódio, eu senti inveja, eu senti sensualidade e quis estuprar alguém. Aí vamos observando que a gente tem o sentimento predominante. Ninguém veio, cada um tem esse em menor grau, mas tem aquele que predomina, que é aquele que a gente veio trabalhar, é aquele que todo dia aparece alguém para me cutucar. É aquele que todo dia Deus bota alguém para despertar. E cada um tem o seu, diferente um do outro. Tá certo? Se a pessoa casa, vamos dizer assim, essa relação de marido e mulher ainda assim, se a pessoa casa com alguém e aquela pessoa trai sexualmente, é a minha prova. E é prova para ela, para essa pessoa não resistir a essa sensualidade. Prova para todo mundo. Agora, o que acontece, é como eu falo sempre aqui, eu boto uma história naquilo, em vez de eu pegar a essência. Era a prova, né? Era trair para ver como é que eu reajo hoje. Para ver se eu ainda mato, como matei, sabe? Sei lá. Não, eu boto uma história, porque faço uma confusão, porque fulano era assim, Beltrano era assado, eu sou gente boa, fulano é não sei... Gente, faz uma confusão e perde a essência do evento. Tudo aqui é prova ou expiação, não é, Gilvan? Ou então, então as obras estariam equivocadas, não seria? Estariam falíveis. Enquanto é assim, tá certo? Então, a gente vai... Por favor, pega o microfone, por gentileza. Por favor, como é seu nome? Como é o seu nome? É Gislene. Gislene. Pois não, Gislene. Então, o senhor falando e eu me lembrando aqui de determinadas coisas, né? Nós somos, vamos dizer assim, produto do meio. A nossa origem educacional vem de remotas épocas, né? Em que matar a mulher apedrejada era normal. Então, agora imagine só elaborar tudo isso, transformar, nos educar. Eu acho um papel, assim, profundamente grande, que só se faz, se opera com amor mesmo, né? A grande questão da vida é o amor. Porque é muito... A gente entende bem ódio, mas amor não. É isso? Porque Jesus deu exemplos assim, que para mim até hoje é uma incógnita. Jesus ele dizia, quando alguém lhe bater numa face, dê a outra. Eu pergunto para mim, eu parto para briga. Eu digo, gente, que isso? Mas não foi isso que... Quer dizer, é difícil demais. Tem muita coisa ruim aí dentro de mim. Obrigado. Então, Lidiane, só um comentário assim. Você tem razão, nós temos muito a aprender. Nós ainda somos alunos que ainda estamos na escola, lá no comecinho, tá certo?
no comecinho. Identificar isso, dessa forma que você identificou, já é uma lucidez, já é um entendimento de que eu preciso melhorar tais coisas, você está vendo? Você falou de amor, um dia a gente vai falar aqui sobre amor, assim, porque a gente ainda ama, assim, eu amo a minha esposa, eu amo a minha mãe, amo a minha filha, e quem ama mesmo, ama amar, e ama a todos, universalmente. Mas obrigado pela participação, viu, gente? Obrigado. Boa noite. Nós queremos agradecer ao nosso companheiro Borges pela belíssima palestra e convidá-lo para outras vezes continuar o assunto, não é? Já que é um tema muito vasto. E nesse momento nós convidamos os médiuns da casa para aplicar o passe aqui e, ao mesmo tempo, todos que nos assistem pela internet o façam da mesma forma. Podem diminuir as luzes, mentalizar Jesus. Quem conhece pode mentalizar a nossa casa Montalverne aqui no Brasil e de todos os lugares que nos assistem, o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso amor. E convidamos o Nuno para vir fazer então a prece de encerramento. Muito obrigada a todos. Então vamos fechar os olhos, abrir os corações, elevar o pensamento à espiritualidade maravilhosa, que é puro amor, que é perfeição, que é bem. Agradecer a noite de hoje de aprendizado, de luz em nossos corações e em nossas mentes. Estendemos o pedido de proteção a todos os irmãos por toda parte que ainda sofrem. Lembramos dos hospitais, dos lares, das ruas, das penitenciárias, onde houver sofrimento, dificuldade, que a paz do Mestre Jesus se faça presente. Que a espiritualidade, através das suas equipes, possam levar o bálsamo necessário a despertar a consciência desse irmão, de forma que a reforma íntima se inicie da melhor maneira possível. Estamos todos numa caminhada, cada dia melhor, mas já temos algo importante: a vontade, a orientação, o conhecimento mínimo e, acima de tudo, um exemplo sempre vivo, a do Mestre Jesus. Então, que esse amigo divino permaneça em nossas vidas, hoje e sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade. Que assim seja. Lembramos a todos do convite que fizemos inicialmente para irmos inaugurar lá no espaço Cantinho do Tom os versos que Borges fez em sua homenagem, e lembrando também que a partir de segunda já temos o nosso estudo das obras de André Luiz, terça-feira o Anel de Luz, e por aí vai. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja.